Que beleza, 8 horas e 37 minutos, nesta cortesia dos postos Master Gás, o ponto de parada dos motoristas inteligentes, e Ciranda de Letras, centro educacional, há 3 décadas e meia, construindo gerações. Quando estamos no programa Sempre Juntos, trazendo nesta oportunidade aquela presença marcante nas quartas-feiras, e psicologando com Eduardo Jorge, o psicólogo das multidões, a quem neste exato momento traduzimos a cordialidade de levar até vocês, no som do seu rádio, Eduardo Jorge, com o seu cumprimento a esta rapaziada, esta moçada inteligente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, meu amigo Vilmar Gomes de Moura. Bom dia, Wellington Barbalho. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Canhão do Nordeste e pela AM Independência. Vamos falar sobre a mente humana, vamos falar sobre saúde, vamos falar, trazer também, inclusive, algumas dúvidas, algumas perguntas aí que o pessoal faz ao Vilmar durante a semana. Então vamos lá, vamos conversar sobre o comportamento humano. Saudar meu amigo Oswaldo Rabelo Filho, diretor-presidente aqui da rádio. Meu amigo, cuidando da saúde, se protegendo aí. Um abraço, Oswaldinho, a você e toda a família. Doutor Alcides França, também que está sempre ligadinho com a gente. Um abraço ao doutor Alcides, família e toda o pessoal da FADMAB. Vamos lá, Vilmar Gomes de Moura. Abraçando a todos os nossos amigos que estão devidamente ligados com a gente. Vamos começar a brincadeira psicologando com Eduardo Jorge, o psicólogo das multidões. Eduardo, a primeira pergunta: por que acontece fragilidade de relacionamento entre os casais? É ansiedade? Olha, fragilidade tem a ver com a forma com que os casais se tratam. Ansiedade todos nós vamos ter, todo casal tem seus momentos de divergências, de repente de desencontros, vão ter seus momentos também de tédio, às vezes também a própria rotina do casamento, ou um namoro, assim, digamos, com mais intensidade, a pessoa cai numa certa rotina, vai ter aquele momento que a gente prefere até estar mais sozinho, estar mais quietinho, mas o bom, quando há um bom trato, quando os dois se tratam bem. O que é o bom trato? Mesmo divergindo, não tratar minha esposa, minha namorada, meu namorado, meu marido, tratar mal, tratar com ignorância, com indiferença, com brutalidade, com rispidez. Se o casal se trata bem, seja numa pandemia, seja numa crise financeira, seja até mesmo num momento mais difícil, o casal ele vai manter a admiração um pelo outro. Pelo contrário, nos momentos mais difíceis, se esse casal ele se trata bem, eles vão se tornar mais fortes e não fragilizados. A fragilização tem a ver, claro, que o maltrato, né, quando passa a tratar mal o outro, tem a ver com egocentrismo, tem a ver até mesmo com falta de autoconhecimento e de conhecimento do outro, de falta de empatia. Se eu não trato bem a mulher que está do meu lado, eu não estou sendo empático com ela, eu não estou me colocando no lugar dela, só quero que ela se adapte ao meu eu. Então, se isso não for bem trabalhado e o casal não passar a se tratar bem, com certeza vai estar muito mais fragilizado. É isso aí, Eduardo Jorge, trazendo as suas respostas primorosas no programa Sempre Juntos, todas as manhãs com você. Agora nós vamos ter o programa das 8 às 10 da matina. Eduardo Jorge, a infidelidade é dolorida por questões éticas da perda de posse ou pela mera ilusão? Olha, a infidelidade, sim, ela traz dores, né? Claro, tem a ver com a expectativa que a gente cria no outro, tem a ver com um contrato, com um acordo. Quando há, vamos dizer, um casamento, um namoro, um noivado, há um acordo. Olha, em relação à ilusão, sim, pode ser. A gente pode se iludir com a própria relação. A gente pode se iludir, de repente, com a terceira pessoa, né? Quando há infidelidade, trazendo para essa questão de um relacionamento extraconjugal, né? Tem várias formas de infidelidade, inclusive muitas vezes até entre amigos, mas trazendo para a relação conjugal, quando existe um terceiro ou uma terceira pessoa,
significa aí que o casal não anda bem, tá dando espaço para isso. Como eu falei, se há um bom trato, se há, vamos dizer, uma questão de consideração, de respeito ao outro, além da própria sexualidade, né? Claro que com o passar do tempo, com o passar dos anos, há uma queda naquela ênfase sexual, naquele vigor todo, claro, a gente pode até estar apaixonado, pode até ainda sentir desejo na mulher, no marido, mesmo com o passar dos anos, mas tende a cair. Mas se isso tudo estiver bem, se a forma de se tratar estão bem, se a forma de dar atenção um ao outro estão bem, a gente não vai cair nas armadilhas que promovem. Opa! Tá ajeitando aqui devagarzinho. A gente ao vivo é assim mesmo, então se a gente estiver bem, a gente não vai, digamos, cair nas armadilhas que favorecem a expansão da relação, tá bom? Como é que tá? A gente tá dando aqui um grau aqui no som. Mas é interessante, Vilmar, que... Opa, pronto, voltou? Chegou? Como é que tá? Enquanto qualquer coisa, Vilmar, você me interrompe aqui, mas eu vou continuar aqui. É interessante que as pessoas se preocupam muito com a infidelidade, vai me trair, não vai me trair. Por que eu tenho que me preocupar? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou favorecendo para aquela pessoa que está comigo ter esse espaço, de repente, como eu falei, para expandir a relação? E por que eu estou tão inseguro? E claro, se a gente, como eu falei, não tem esse carinho, não tem esse carinho do trato, eu sou assim, eu sou seu lunga mesmo, nasci assim e vou morrer assim. Então você está tendo espaço sim para que sua mulher ou seu marido tenham olhos para outra pessoa. Eduardo Jorge, a decisão para o final de um casamento em crise deve passar pelas reflexões do casal? A decisão... A decisão. Sim. Para o final de um casamento em crise deve passar pela reflexão do casal? Sim. Sempre. Infelizmente, claro que as pessoas estão mais reacionárias, as pessoas estão mais imediatistas e, claro, terminam sendo mais intensas naquele momento, muitas vezes, de turbulência, né? Se eu tiver uma briga com a minha mulher, agora já vou separar, me arrependi de ter casado. Então, o mais importante é que em qualquer briga, em qualquer conflito, em qualquer crise, tudo aquilo que conote uma crise no casamento... Abaixo. Acho que é aí. Em qualquer situação que gere crise no casamento, o mais importante é sim ter esse momento de reflexão, de conversar, sempre. Qualquer decisão, porque separar é uma decisão que mexe com a vida. Não só numa separação, não só numa decisão até mesmo de casar, seja de mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de profissão. É bom sempre parar, conversar, refletir. No caso do casal, precisam sempre os dois, se houver espaço para conversa. Se não houver, de repente aí não, isso já foi conversado, já foi sinalizado. Eu acho que nenhum casal se separa da noite para o dia. Geralmente vem dando sinais que a relação não está legal. Como eu falei, começa a ter uma certa indiferença um com o outro, ou começa um culpar o outro pela crise da relação. Não, a gente não está dando certo por conta disso. Então, quanto mais a gente puder refletir, quanto mais a gente puder conversar antes de tomar qualquer decisão na vida, qualquer decisão que mude o rumo da sua vida, eu digo que a gente tem menos chances de tomar a decisão errada, tá certo? Eduardo Jorge, um ouvinte querido faz essa pergunta para você. Será que seremos os mesmos após esta crise gerada pela pandemia? Olha, é pouco provável. Pouco provável que o mundo não será mais o mesmo, né? A gente vai ter
outra visão da saúde, da proteção, o mundo não será o mesmo. Claro que nós estamos em mudança constante. Mesmo com pandemia ou sem pandemia, eu digo que mudar, evoluir, se aprimorar, como diz o próprio Mário Sérgio Cortella, buscar não ser perfeito, mas buscar se aperfeiçoar, buscar a perfectibilidade, isso é saudável. Se todo mundo vai mudar depois da pandemia, eu não sei. Tem gente que não muda. Tem gente que é cabeça dura, é rígido nas ideias, até sofre com isso, até tem dificuldades de relações interpessoais, tem dificuldade de aceitar o novo. Tem pessoas até que desenvolvem até sintomas obsessivos compulsivos, e tem muitas dificuldades com mudança. Quem tiver essa consciência de que eu preciso acompanhar algumas mudanças sem perder valores essenciais, claro, quando valores de respeito, valores educacionais, valores hierárquicos, sim, naquilo que eu preciso buscar a qualificação, o respeito ao outro. A gente, inclusive, muda alguns valores, né? Eu cresci numa cultura machista, numa cultura homofóbica, numa cultura misógina. Eu já fui, digamos assim, mais machista. Se uma pessoa, de repente, se uma pessoa fosse mais afeminada quando a gente era pequeno, quando a gente era adolescente, a gente descascava ela, né? A gente brincava com pessoas a gente brincava com pessoas negras, né? A gente brincava. Hoje a gente já não pode mais brincar e nem deve, né? Hoje, dentro da minha consciência, eu mudei alguns valores, né? Respeito mais a mulher, respeito mais o idoso, a criança, respeito mais o outro, que a gente, de repente, numa cultura mais antiga, a gente não tinha tanto esse respeito. Então, o mais importante é que a gente possa sempre estar aprendendo, seja com as crises, seja com a pandemia, seja qualquer situação que gere desconforto, qualquer situação que traga sofrimento ou para mim ou para o outro, que a gente possa tomar lições e a gente mudar alguns conceitos para melhor. Eu acredito que muita gente vai mudar. Alguns comportamentos, claro, são mais previsíveis. Por exemplo, a gente aqui que no Brasil que tem uma cultura mais do calor humano, do abraçar, a gente até brinca, a gente muitas vezes conversa tocando no outro. Tem gente que conversa tocando no ombro, batendo, ou tirando caspa do cabelo da colega. Então, eu digo que nessa questão do comportamento, eu acho que a gente vai evitar mais de se tocar, vai ser mais feito do japonês. O japonês não é muito de se tocar, é mais daquela saudação. Então, alguns comportamentos, sim. Acredito que a ciência, sim, vai avançar, sim, a tecnologia vai avançar, a gente vai rever algumas condutas, inclusive alguns modelos na saúde pública, né? O SUS, eu acredito que ele vai ser mais fortalecido em relação ao cuidado, à atenção. Muitas vezes a precariedade do SUS, a gente ainda tem muitas falhas, apesar do SUS, do Sistema Único de Saúde, ele ser um excelente modelo, uma referência para todo mundo, todo o planeta. A gente ainda precisa melhorar muito no Brasil todo, com a questão da estrutura das unidades de saúde, de equipamentos, de qualificação de profissionais, de contratação, de valorização desses profissionais. Eu acredito que isso vai ser, isso vai avançar um pouco. Claro que são tudo... a gente não tem bola de cristal, eu digo que o futuro ele pertence, como diz Karnal, o Leandro Karnal, ele diz que o futuro ele pertence aos profetas, aos jogadores de búzios, às cartomantes, às quiromantes. A gente tem uma ideia matemática a partir de fenômenos humanos, de fenômenos comportamentais, e claro, são tudo hipóteses, né? Hipóteses que podem de repente nem ser como a gente imagina. O Eduardo Jorge, o que eu mais torço que após essa pandemia, com essa mudança de tudo, as fake news sejam esmagadas e a gente possa viver realmente muito mais feliz. Um jovem ouvinte que busca as condições de vida através de uma colocação, de um emprego, ele formula a seguinte pergunta:
Professor Eduardo Jorge, que profissões podem melhor contribuir para o bem-estar social? Olha, todas elas. Qualquer profissão, qualquer formação, seja um engenheiro, ele vai fazer uma edificação contribuindo para o bem-estar social. Um economista, ele vai buscar equações econômicas, matemáticas, sim, também, seja um médico, seja um caminhoneiro, seja um locutor, um radialista, um operador, a gente sempre, toda ela o produto final é o ser humano. Agora, é claro, por mais que muita gente diz assim que o futuro está na tecnologia. Sim, a gente hoje vive no mundo tecnológico, né? Os smartphones, as redes sociais estão em alta, todo mundo usa, mas é interessante que até antes da pandemia estava sobrando emprego na área da ciência e da computação e vagas e vagas, muitas, assim, negócio de 10 mil vagas aqui no Brasil, precisando ser preenchidas e sem gente capacitada, jovem ou mais velho, sem gente capacitada para poder exercer aquela vaga. Então, é importante, sim, eu acho que quem puder investir, não só em rede social, não só curtindo ali em games, não só de uso fútil da rede social, mas quem puder investir em estudos na área da ciência, da tecnologia, são profissões promissoras, tudo aquilo que é ligado à ciência e tecnologia, em estudo mesmo, sim, ficar bom. Também na área do cuidado humano, sim, muita gente está ficando bom com máquinas, mas está ficando ruim com o trato humano, com a percepção, com a sensibilidade humana. Então, as profissões também que cuidam diretamente do ser humano nas relações interpessoais também vão estar em alta. Eu digo que a profissão de psicólogo, enfermeiro, médico, advogados, quem lida diretamente vai estar, assim, quem tiver habilidade com o ser humano vai estar muito mais, digamos, qualificado para exercer o mercado de trabalho. Isso aí, Eduardo Jorge, que alegria estarmos sempre juntos, todas as manhãs. Agora vai ser de 8 às 10 nosso programa, a partir da próxima quarta-feira. Eduardo Jorge vai estar a partir das 9 horas. Eduardo Jorge, o integrante do Teatro Pernambucano, formula a seguinte pergunta: a economia deve servir à sociedade e não ao contrário? Que diz? Sim. A economia deve servir à sociedade e não ao contrário. Que diz? Sim, entendi muito bem. A economia, como toda forma de ciência, toda forma de conhecimento, eu acho que até contempla um pouquinho na pergunta anterior, toda forma de conhecimento, ela deve servir, sim, à sociedade, ao ser humano, à vida, deve servir ao bem comum, para a melhoria, eu digo, do nosso ecossistema, do nosso bem-estar global em todos os sentidos. Não só o ser humano de uma classe A ou classe B, de uma raça A, de uma ideologia A ou B, mas a todos, sim, que a gente possa até ter divisões, né? A gente cada vez mais, no século XXI, ele está muito dividido em tribos, né? Tribos, ideologias, em subgrupos, mas quanto mais a gente aprender com esses pensamentos, com essa diferença de ideias, quanto mais a gente aprender e buscar, sim, não só a economia, mas toda forma de ciência, mas sim o capitalismo, a gente já sabe que o capitalismo ele funciona de uma maneira, muita gente critica até o capitalismo, não é um capitalismo selvagem, até nós temos fundamentalistas lá no Oriente Médio, né, que combatem o capitalismo. O próprio atentado do Bin Laden às Torres Gêmeas foi para acabar com o sistema capitalista. Mas o sistema capitalista, quando ele vem com a sensibilidade humana, um capitalismo humanista, ele sim já se provou que no mundo todo que dá certo o capitalismo com sustentabilidade. Os países de primeiro mundo, eles têm um sistema capitalista, liberal, e eles cuidam das pessoas, então tem qualidade de vida. Eu digo que nos países de primeiro mundo, uma pessoa
digamos, o pobre, é como o pobre daqui, né, uma pessoa que presta um serviço para um rico, tem mais qualidade de vida, muitas vezes, do que quem tem uma classe média aqui, quem pertence a uma classe média aqui no Brasil. Então, a economia, o capitalismo, é um sistema que dá certo, mas ele não pode ser um capitalismo selvagem, que a gente usurpe, que a gente degrade a integridade humana. A integridade humana. Eduardo Jorge, uma vovó, no pleno regozijo de sua quarentena, formula a seguinte pergunta. Professor Eduardo, mães adolescentes, não é muito peculiar você não, mães adolescentes, mães jovens e mães mais velhas, têm o mesmo amor pelos filhos? Sim, pode ter, independente, o amor, tem mães que sim, que são, independente de ser jovem, adolescente, mais velha, de meia idade, jovem adulta, tem mães adolescentes que são mais, digamos, irresponsáveis, como também tem mães adolescentes que cuidam muito bem dos seus filhos. Claro que em relação à maturidade, ao desenvolvimento psíquico, muitas vezes também o desenvolvimento até corporal, algumas adolescentes, pelo menos boa parte das adolescentes não estão ainda preparadas para ser mães. Então, acredito, inclusive, que na adolescência, que nesse sentido da adolescência, algumas meninas vão ter mais dificuldade de desenvolver, digamos, uma educação mais qualitativa, muitas vezes mais afeto. Algumas podem se assustar, né? O próprio trauma do ser mãe não é fácil, por mais quando há um preparo emocional, quando uma mulher ou até mesmo um adolescente se prepara, eu quero estudar, eu quero fazer minha vida, eu quero me formar, eu quero arranjar alguém, eu quero passar por etapas para depois ter filho. Eu diria que essa mãe que se preparou para a maternidade, claro que ela tem mais chances de cuidar de maneira saudável daquela criança do que uma pessoa que de repente, não só adolescente, mas até uma mãe mais adulta, uma jovem adulta que não se preparou e de repente chegou a criança, de repente engravidou, tá certo? Eduardo Jorge, um ouvinte pergunta: quais as melhores técnicas que a psicologia oferece para se buscar a felicidade? Olha, as melhores técnicas, assim, isso é muito subjetivo, né? Mas claro, primeiramente, eu digo que a base de tudo, consciência crítica. Consciência crítica. A partir da consciência crítica, consciência de que eu preciso buscar inteligência emocional, consciência que eu preciso desenvolver uma conduta, uma consciência ética. Eu digo, quem age com ética tem muito mais chances. O que é ética? A ética é aquilo que eu posso fazer sem denigrir o outro, sem acabar com o outro, sem machucar, sim, eu equilibrar o meu bem-estar com o bem-estar social. Quando a gente tem esse equilíbrio entre os dois, eu digo, a gente tem muito mais chances de ser feliz. Claro, tem muita gente até que tem uma consciência ética, mas muitas vezes não desenvolveu inteligência emocional, ou seja, saber lidar com emoções, com tristeza, com angústia, com medo, com raiva. Desenvolvendo também inteligência emocional. Tem até um livro, você pode ler, um livro do Daniel Goleman. O nome do livro é Inteligência Emocional. Também gosto muito do O Código da Inteligência, do Augusto Cury, também é o nome de um livro. Todos os dois são... Augusto Cury é um psiquiatra, escritor, um dos maiores escritores aqui é o mais lido dessa última década, né? Dessa última década, entre 2010 e 2020, Daniel Goleman também, esse livro é muito conhecido no mundo todo. Então, você ter consciência crítica, desenvolvendo uma capacidade, uma consciência ética, ou seja, cada vez machucar menos as pessoas, independente de como elas sejam, dos seus valores, das suas diferenças culturais. Independente disso, eu preciso equilibrar o meu bem-estar, aquilo que eu quero que se adapte a mim, com a adaptação ao mundo. Então, quanto mais a gente for ético,
Quanto mais a gente for consciente, quanto mais a gente for equilibrado, eu digo que a gente se torna menos angustiado, a gente tem mais chances de viver uma vida mais feliz, com menos problemas, com menos angústia, com uma visão mais positiva da vida, com mais autoconfiança. Então, claro que tem várias técnicas, claro que a gente pode, por exemplo, quem se alimenta bem, que tem essa consciência, geralmente desenvolve enzimas que deixam a gente mais feliz. Quem pratica atividades físicas com regularidade, ou seja, diariamente, também desenvolve, produz mais endorfina, mais serotonina, que são hormônios, que são neurotransmissores, que deixam a gente mais satisfeito, que produz mais bem-estar. Quem dorme bem, quem vive menos preocupado com os outros, quem tem menos preocupação em consertar os outros, em mudar o mundo, em controlar o mundo, vive com menos angústia. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente está de volta. Daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo comercial. Sempre juntos.
originais fornecidos pelas montadoras e uma equipe qualificada para você. Ronaldo Diesel. Vamos voltar agora, viu? Pernambuco. DDD 81 3626 4558. Ronaldo Diesel. Tá procurando qualidade? Aqui tem. Goiânia FM. Muito mais sucesso! 98. Beleza, aqui estamos nós traduzindo esta oportunidade de estarmos sempre juntos, hoje, quarta-feira, com a participação neste dia 20, da presença marcante do psicólogo Eduardo Jorge. Você que vai, por necessidade, ter que ir chegar à rua, faça a oportunidade de utilizar o distanciamento, não fique muito perto do outro. Lembre-se que em casa, seus familiares estão lhe esperando com todo carinho, você poderá contrair na rua o vírus e levar para casa. Faça o bem a você e a todos os seus. Mas, Eduardo Jorge, vamos continuar com o nosso trabalho perguntando a você. O ouvinte, a professora Edna, pergunta: como trabalha o inconsciente e se ele pode virar consciente? Eita, olha, assim, o inconsciente ele trabalha o tempo todo, né? Nós temos vários comportamentos inconscientes. O que é isso? O que é pra gente entender? É aquela reação, aquele medo que a gente tem sem explicar porquê, que a gente traz desde a infância, aquela reação de repente a uma situação desconfortável, uma reação a um trauma, uma raiva, um comportamento mais intenso. Tudo isso são reações inconscientes. São reações inconscientes digamos, a estímulos externos. Claro que a gente pode sim trazer aquilo que está no inconsciente, aqueles comportamentos que a gente não se percebe, aquilo que até outras pessoas podem perceber na gente. Mas a gente pode trazer para a consciência através, claro, de um trabalho com a psicologia, com a psicanálise, né, com um terapeuta, com um psicoterapeuta, com um psicanalista, ou através mesmo do autoconhecimento, de treinamento. Hoje eu treino, hoje eu percebo, quando eu tenho reações que eu digo, poxa, não, ali eu agi de maneira infantil, ali eu agi ali eu fui idiota naquela situação. Então é a gente começar a ter consciência de comportamentos inconscientes que nós temos. Mas é possível, sim. É possível, mas precisa de muito trabalho pessoal. Como eu falei, precisa treinar a consciência crítica, a própria percepção, a própria inteligência emocional. Como eu falei antes, no conceito do Daniel Goleman, inteligência emocional é a capacidade que a gente aprende, que a gente desenvolve, né? Ou seja, que a gente treina de perceber, identificar e administrar sentimentos na gente e nos outros. Perceber, poxa, percebo que eu estou com medo, percebo que eu estou com raiva, percebo que eu estou triste, identifiquei, é tristeza, ou é medo, é raiva, e administrar. Bem, a partir da tristeza, o que é que eu vou fazer? Ficar chorando o dia todo ou me agredir os outros? Claro que não. Vou precisar usar a tristeza para avaliar melhor, para refletir, para ver o que está incomodando, de que maneira eu posso ter ganhos com essa tristeza, ganhos positivos. O medo significa que eu estou com medo, também eu vou sair correndo, vou gritar, vou espernear, vou agredir os outros. Também o medo eu vou usar de maneira saudável, como meu aliado. Então, quando a gente percebe, identifica e administra sentimentos, a gente está trazendo aquilo que é inconsciente para a nossa consciência, tá certo? Grande Eduardo Jorge, não falta a resposta, isso é que é importante, né? Porque estamos sempre juntos todas as quartas-feiras. Já por sua vez, a empresária Edilene formula a seguinte pergunta a Eduardo Jorge, o psicólogo das multidões: o que leva a mente humana a ter visões e como tratá-las? Acredito que ela deva estar falando de visões de alucinações, não é isso? Exato. Vamos lá. Eu vou tentar trazer um pouquinho da neurociência para uma linguagem compreensiva. Alucinações, quando a gente
ver, digamos, vultos, tem gente que vê vultos, tem gente que vê bicho, tem gente que vê sombras, até alguns segmentos religiosos diz que é isso, que é espírito disso, que é fantasma daquilo, tal, mas a ciência compreende como uma alteração de uma substância chamada dopamina. É quando o cérebro ele está produzindo mais dopamina do que deve. Quando ele produz mais, aí inunda a comunicação entre os neurônios. Então a gente pode ter alucinações, tanto visuais quanto auditivas. Tem gente que escuta vozes, tem gente que tem alucinações sinestésicas, às vezes sente dentro do corpo bichos, animais, sente o corpo às vezes se dissolvendo. Tem gente que tem alucinações olfativas, às vezes sente cheiro de cocô, de sangue, de outras coisas. Mas, vamos dizer, trazendo para as alucinações visuais, que são essas, de ver coisas, é uma alteração da dopamina. Acontece na esquizofrenia, né? A esquizofrenia, quem tem esquizofrenia ou num quadro psicótico, a pessoa pode ver coisas. Acontece também com o uso de substâncias ou abstinência de substâncias. Quem usa muito álcool, as pessoas que têm problema assim, um alcoolismo mais severo, geralmente ou quando fazem uso ou quando estão sem usar, podem principalmente ver bichos peçonhentos, cobra, jacaré, animais, morcego, essas coisas. Então, a gente entra, quando fala a gente, a ciência, né, um psiquiatra precisa ser avaliado por um psiquiatra para ver se de fato é uma alucinação. E geralmente, se a pessoa vem desenvolvendo essas alucinações, se entra com antipsicóticos, porque justamente o antipsicótico ele baixa esse nível de dopamina, que é a substância que está afetando, atrapalhando a comunicação entre os neurônios. Então ele baixa esse nível de dopamina para que a dopamina seja produzida numa quantidade que a gente possa controlar a nossa sensopercepção. Então, ter visões, ter alucinações é uma alteração hormonal que prejudica a nossa sensopercepção. É tratável? Sim. A nossa ouvinte, residente no engenho Caciculé, em Nazaré da Mata, faz para Eduardo Jorge a seguinte pergunta: as emoções e comportamentos têm origem em nossos pensamentos? Sim, as emoções pode ter... As emoções e comportamentos têm origem em nossos pensamentos? Sim, pode ter origem, pode partir dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Algumas emoções, claro, a gente quando está pensando, por exemplo, a gente está pensando naquela mulher amada ou com saudade de alguém, a gente, claro, que vão ter alterações no nosso sentimento, nas nossas emoções. E tem algumas emoções e comportamentos que eles são respostas a determinados estímulos. Natural. Por exemplo, você estiver no mar, né? Eu gosto muito desse exemplo, até o Pedro Calabrese, que é um neurocientista, ele faz: se você estiver no mar, estiver nadando, você vê uma barbatana do seu lado, na hora, né? Não precisa pensar muito, não. O corpo ele vai reagir na hora. Vai vir o medo, vai vir os tremores. O cérebro ele vai começar a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, que prepara a gente ou para correr, ou para fugir, ou para atacar. Os glóbulos vermelhos eles vão se contrair. Então, dependendo do estímulo externo, a gente vai ter emoções e comportamentos imediatos. Se de repente a gente está na rua, aí começa uma perseguição policial, tiroteio, essas coisas, é natural, você não vai pensar muito não. Você vai correr, você vai se jogar no chão, você vai se baixar, e é um comportamento, também vem junto com a emoção, que é o medo, que é justamente a estratégia de autossobrevivência. Eduardo Jorge, sou um assentado, estou muito preocupado. A pandemia nos levou a uma parada forçada. Ela é necessária? Sim. A gente, ele é um assentado, ele vive num assentamento, é isso?
Exatamente. Pronto, Ele é morador de um assentamento, vive lá no assentamento, é assentado, sim. chamado Assentado. Claro. Ele é um assentado e ele disse que a pandemia gerou realmente uma parada forçada. Ele está muito preocupado com isso, como vai ficar, deve ser como vai ficar depois, né? Sim. Ela é necessária? Sim, quanto mais pessoas, né, a pandemia, principalmente o coronavírus, que ele é transmissível através do contato físico e das gotículas, né, de saliva, de espirro, de tosse que a gente exala. Quando a gente tosse ou espirra, a gente libera microgotículas mesmo, moléculas, né, de saliva que contaminam. Então, quanto menos pessoas circulando, quanto menos pessoas se aglomerando, sim, é necessário. Isso não sou eu que estou dizendo, isso são estudos da Organização Mundial de vários países. Agora, claro, parar tudo? Não, claro que não pode parar tudo. Tem serviços que são essenciais. Se eu pudesse, eu estaria o tempo todo em casa. E claro, quando eu não estou aqui na rádio, quando eu não estou atendendo, quando eu não estou no CAPS, eu estou dentro de casa, parado. Eu não estou curtindo na praia, eu não estou passeando no parque, pelo contrário. Então, para alguns serviços, quem pode parar, quem pode se proteger, deve. Quem tem essa possibilidade, enquanto orientação, enquanto profissional de saúde, sim, pare, fique quieto, se resguarde. Se você não pode, se você não tem como parar um profissional de saúde, um profissional que trabalha num posto de gasolina, quem serve comida, um motoboy, o gari, vários profissionais, o pessoal da assistência social, quem está nos serviços essenciais, que não podem, repórteres, jornalistas, então precisam se proteger o máximo possível. Há dois polos que são preocupantes. O polo justamente do excesso de medo, que é o polo do pânico. Tem pessoas que estão entrando em paranoia, assim, com excesso de medo e termina também se atrapalhando, termina desenvolvendo até uma doença mental. Isso é danoso. E o negacionismo, a indiferença também. Quem nega o que a ciência mostra se infecta, né? Tá certo? Então, é necessário parar? Sim. Tudo? Não. É necessário, sim, que serviços essenciais continuem funcionando. Mas, em algum momento, sempre, em qualquer situação da vida, quando há um desequilíbrio, se você vier correndo ou andando, se você desequilibrar, o que é que você faz, primeiramente? Se você começa a perder o equilíbrio, você para e vê se vai andar mais lento, se você vai precisar parar um tempo, se você vai precisar buscar uma ajuda. Então, isso vale para toda a vida. Sempre quando algo não está bem, é melhor parar e pensar e buscar as estratégias. Tem pergunta aí? Tem pergunta aqui. Pode falar, Vilmar? Nós gostaríamos de saber o seguinte. É que a gente tem uma próxima pergunta, mas antes eu vou levar à produção, porque é uma pergunta efetuada à produção para ser feita a Eduardo Jorge. Pode ficar à vontade a produção, Wellington Barbalho. O marido de uma senhora aqui, quando ele está bêbado, ele diz que não ama mais ela, entendeu? E quando está bom, diz que não lembra, não vai fazer mais isso. Tá sendo... O Hélio está dizendo aqui que uma das ouvintes está dizendo que o marido, quando toma umas, né? Quando tá não ama mais. Quando já está... diz que quando ele está sob efeito de álcool, quando está habilitado, né? Quando está habilitado, ele não ama mais. Ele diz depois que passa, diz que está esquecido, não faz mais aquilo. Mais aquilo e repete. Busca o perdão. É bom conversar com ele, né? E também, não sei se de repente, quando ele tá alto, quando ele tá alegre, tomou umas a mais, se ela fica reclamando, muitas vezes, né? Pode ser, eu não sei. Às vezes a gente joga a culpa no marido, mas pronto. Aí bebeu, ficou um pouquinho mais alegre. Eu não sei se ele é agressivo, mas às vezes a pessoa nem é agressiva, tá ali mais curtindo tem o seu momento. Aí você já foi beber e começa a reclamar, esse negócio, bebo safado, tal. Aí o cara realmente não vai amar mais não. Mas tem como
como ela sentir. Com certeza. Agora, claro. Tem claro. como ela sentir alguma coisa por ele, não? Olha, precisa ver como é que é o trato, né? Dizer que não ama mais, às vezes a pessoa pegando no pé da gente, só reclamando, a gente vai, de fato, vai ter aquela distância. Agora precisa saber se ela gosta, se tem consideração, se ainda... Bota numa balança, Bem, o que é que tá pesando mais? É só o ato dele beber? Ou se ele comporta com você, se ele mesmo bom, se ele trata você bem, se ele é carinhoso com você, se ele lhe dá atenção, se vocês conversam, se ainda há prazer. É porque às vezes por um defeito a gente bota todas as qualidades por água abaixo. Então procura ver, bota numa balança aquilo, bem, eu tenho mais prazer com ele ou não, né? Ele me trata bem ou não. A gente se combina ou não. Então, é uma pergunta que eu vou responder essa pergunta devolvendo, amiga, essa pergunta para você saber, tá certo? Outra pergunta aqui. Tem outra O que pergunta. fazer quando absorvemos os problemas dos outros e isso ainda piora o quadro de crise de ansiedade? Isso, olha, uma ouvinte perguntou aqui, o que fazer quando absorvemos os problemas dos outros e se isso aumenta, se isso provoca crise de ansiedade? Provoca sim. Sim, quanto mais a gente achar que a gente tem que resolver todos os problemas dos outros, que a gente deva resolver todos os problemas do mundo, que a gente, inclusive, isso tem sido estimulado, né? Heróis, eu nasci para ajudar, eu vou ajudar todo mundo e tal, e termina você buscando aquilo que não é seu, você querendo controlar aquilo que não é seu. Eu digo que isso está muito na mão de pessoas controladoras. Pessoas controladoras, pessoas, quando eu falo assim, dominadoras mesmo, aquelas pessoas que querem ter o controle de tudo, querem ter tudo sob o seu domínio, terminam, em vez de ajudar, termina oprimindo o outro, trazendo problemas que você não vai resolver, e sim, isso gera transtorno de ansiedade. Qual é o meu conselho principal? Bem, ajude no que for possível. Ajude com um conselho, com uma palavra de incentivo, com uma escuta, mas você não vai resolver. Bem, problemas do jeito que os outros têm, nós também vamos ter vários problemas durante toda a vida. Eu digo que tem pessoas pobres, pessoas com baixa renda que conseguem, vamos dizer, resolver seus problemas, conseguem viver. Tem pessoas com dificuldades que conseguem viver e até é necessário que as pessoas aprendam a vencer suas dificuldades, aprendam a ser resilientes, aprendam a lidar com problemáticas. E não a gente querer resolver todos os problemas dele, a gente controlar o mundo, a gente querer ter domínio sobre essas pessoas. Então a gente se torna cada vez mais egocêntrico, mais frustrado, sim, porque não vai conseguir resolver, e isso leva à ansiedade. Eu digo, relaxe mais. Ajude quando você for procurado. Às vezes a gente quer se meter na vida dos outros, se meter sem ser chamado muitas vezes. Então ajude, se a pessoa lhe procurar, se a pessoa vem buscar uma ajuda, ajude primeiramente com a escuta, depois com o conselho. Não precisa ser com dinheiro, não precisa ser com coisas, não precisa ser sempre com material. Um bom conselho, uma boa orientação, ela pode valer inclusive mais do que dinheiro naquele momento. Que beleza! Eduardo Jorge, o psicólogo das multidões na sua Goiânia FM, em cadeia com a Rádio Independência, leva o nosso som até a cidade simpática e querida de Aliança, onde uma divina e maravilhosa dona de casa formula a seguinte pergunta: por que a gente sonha com os problemas que gostaríamos de resolver e nunca sonhamos com as soluções? Eita, não sei se ela sonha quando está dormindo. Claro, é natural, a pessoa tá focada num problema, numa problemática, a pessoa sonhar com ela, sonhar com aquela problemática. Agora, é claro, a pessoa pode, digamos, eu acho que a solução, muitas vezes a gente quer botar no sonho, talvez, não sei se a amiga é mística, é ligada a alguma crença mística, mas as soluções para os nossos problemas, elas devem ser pensadas, devem ser analisadas quando a gente estiver acordado, não dormindo.
querer resolver um problema no sonho, sim, aí é querer sonhar mais ainda, né? Aí não vem para o sonho do sono, não. Vem para um sonho muito mais da ilusão. Aquele ideal, não, eu vou dormir para ver se eu resolvo meus problemas. Não, você vai resolver acordado. O sono, ele deve ser para descansar o corpo e a mente. Mas qualquer problemática que envolva o humano, ele vai precisar de soluções humanas. E aí você vai precisar pensar acordado, ou então até buscar ajuda. Né? Quando a gente está com dificuldades para achar soluções para um determinado problema ou problemática, a gente pode buscar aquelas pessoas que entendem um pouco mais do que a gente, que são mais sábias, sim, que vão dar bons conselhos. Claro, não busque pessoas que vão piorar. Ah, não, bota pra lascar! Bota pra lascar, não. Tem gente que os conselhos são esses, são para piorar os problemas. Então procure, se você não está conseguindo se dar conta, pode até buscar um profissional. Olha, eu estou querendo resolver meus problemas enquanto eu estou dormindo, não acordado. Mas a gente precisa estar muito lúcido, muito consciente para buscar soluções para os problemas. Eduardo Jorge, a professora Ana Maria, residente na cidade do Carpina, formula a seguinte pergunta: a mente humana é povoada de desejos proibidos. Por quê? Desde pequena, né, pessoal? O proibido é mais gostoso. Deixa eu baixar aqui que eu tô... Baixar aqui para não atrapalhar, que eu botei agora no computador. Vamos lá aqui. Sim, vamos lá. Porque... Repete aí a pergunta, Vilmar. Eita. A mente proibida, aliás, a mente humana é povoada de desejos proibidos. Por quê? Olha, quanto mais castração, quanto mais a gente... claro que a gente tem um mecanismo, né? Eu vou um pouco para a psicanálise. A gente tem 3 instâncias psíquicas. Uma é o ego, né? O famoso ego. O ego é a nossa condição psíquica de administrar, de ser consciente. Mas nós temos outras 2 que vivem em conflito. Uma é o id. O id é aquele instinto mais animalesco da gente, que a gente é regido pelo princípio do prazer, como dizia Freud, que a gente tem aquele prazer imediato, é aquela coisa mais infantil. E nós temos um outro contraponto que entra em conflito com o id, que é o superego. Superego não é um ego grande, não. Superego é o ego que proíbe, que castra, que limita, que dá o limite a gente. A gente precisa ter essas 2 instâncias, né? Aquele lado do impulso, do instinto, com o lado da proibição, conflitando através da administração do ego. Então, tudo aquilo que o superego proíbe, né, que a cultura proíbe, a gente tende a querer se transpor. O proibido é mais gostoso, né? O excesso de castrações, o excesso de leis, muitas vezes faz com que a gente queira buscar o desconhecido. Ao mesmo tempo que a gente tem medo do desconhecido, a gente também tem muita curiosidade com o desconhecido. E claro, e algumas coisas, né, principalmente em relação à sexualidade, a cultura judaico-cristã sempre castrou muito a gente, né? Sempre teve essa coisa muito... principalmente da sexualidade, como algo demoníaco, como algo proibido, como algo pecaminoso. E tudo aquilo que é pecaminoso deve ser gostoso, como o fruto do amor. Tá certo? Ok. E a gente vai chegando ao final do programa, nos despedindo nesse momento com a saudação de Eduardo Jorge, o psicólogo das multidões, com essa orientação psicológica para todos aqueles que estão vivendo a sua quarentena. Tá certo, a gente agradece a todos. Se Deus quiser, quarta-feira estamos aqui. Se protejam. O bicho tá pegando, ou seja, o vírus tá pegando, então se protejam. E a gente agradece a todos. A gente não deu para falar o nome das pessoas que estão aqui conectadas com a gente, mas de qualquer forma, tá aqui o nosso carinho, nosso abraço. Usa bem ligeirinho. Até quarta-feira. Tem um monte de gente aqui. Tem Charlene Silva, tem o Reginaldo. Então deixa anota e bota no próximo Na próxima quarta-feira a gente fala, tá bom, pessoal? Valeu, Wellington. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo comercial. Sempre juntos. É difícil, não?